Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa no grupo de estudos virtual Eu Sou Luz. Você poderá estudar conosco gratuitamente entrando no endereço eusouluz.com.br. Hoje com mais um programa Rádio Ensinamentos dos Mestres Ascensos. Programas com perguntas e respostas, entrevistas, aulas e depoimentos, com Maria Lúcia Vieira e Paulo Rodrigues Simões, transmitindo os ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca. Estes programas foram gravados entre 2007 e 2019. Olá, amigos da Luz. Uma ocasião, eu organizei aqui em Curitiba um evento com muito cuidado e muito tempo. Muitas vezes fomos à rádio falando do evento, e o espaço era ótimo, na biblioteca pública, e tive bom apoio da mídia, e era um curso de uma semana, toda noite. Conseguimos colocar lá 150 pessoas que frequentaram até o último dia, foi muito bom, a gente achou que foi um sucesso. Passaram-se mais de 10 anos, até hoje desse grupo resta uma pessoa que continua nos ensinamentos, que para ela valeu muito, criou 3 filhos, professores, estudando, aplicando os ensinamentos em sua vida, valeu a pena. E as outras 149? Será que continuaram nos ensinamentos? Será que valeu para elas? Será que se aproximaram mais de suas religiões? A gente não tem como avaliar de forma alguma. Mas, enfim, de 150 ficou uma. Eu ia muito a Salvador, porque tenho muitos amigos nessa cidade, e depois que encontrei os ensinamentos, consegui lá uma livraria, fiz um cursinho, isto no ano de 87, 86, por aí. E desse curso, frequentado por umas 30 ou 35 pessoas, uma delas segurou a chama com tanta força. Ela já estava com a Grande Fraternidade Branca há 20 anos, Sônia Soares. E ela continuou transmitindo, formando grupos, e hoje em Salvador tem muita gente nos ensinamentos dos Mestres Ascensos, tem vários grupos formados, e também essa força da Sônia transmitiu para outros estados vizinhos. Outra ocasião, eu estava organizando um curso na cidade de Rio Branco. Eu tinha uma sobrinha morando lá e organizei esse evento para o Carlos Maurício Prado dar uma palestra lá. Uma semana antes do evento, a minha sobrinha me ligou. Tia, eu não consigo nada, não consegui entrevista em uma rádio, nem jornal, está muito difícil, não sei o que eu faço. Consegui o espaço, mas a divulgação está terrivelmente fechada, não consigo. Nós reunimos nosso grupo e começamos a fazer decretos para que a chama violeta descesse, consumisse as oposições, que São Miguel abrisse caminho. Deu uma virada incrível. Ela conseguiu até televisão, a melhor da cidade, e jornal, ela conseguiu tudo, colocaram lá 80 e poucas pessoas, foi uma maravilha. E assim a gente vê as mais diferentes formas, não se pode pensar, porque organizamos com meses de antecedência, que vai ser melhor do que fazer assim de última hora, como nós estamos fazendo. É uma tentativa, é a tentativa de jogar sementes destes ensinamentos. Claro, tem pessoas, certamente tem pessoas lá que já seguem a Grande Fraternidade Branca, e a nossa ideia é contatar essas pessoas para fazer parcerias, para orar juntos, para dar as mãos e levar o que a gente puder de novidade para eles. Uma outra experiência muito interessante foi em Aracaju. Numa dessas ocasiões em que eu tinha terminado de dar um curso em Salvador de uma semana, eu pensei, estou tão pertinho de Aracaju, eu vou dar uma chegada lá para contactar pessoas. Vamos ver o que dá. E eu falei isso com um grupo e alguém me disse, olha, tem aqui um amigo meu de Aracaju, eu vou te apresentar ele. E me apresentou e aquele rapaz disse, eu te dou o apoio que puder, o que você quer que eu faça lá? Eu pedi, se você me conseguir um local para dar uma palestra e me ajudar um pouquinho em divulgação, ele disse, conte comigo. Marquei o dia de chegar lá, ele me esperou no aeroporto e eu falei, e daí, o que você conseguiu? Ele disse, eu consegui um local maravilhoso para você, tem um shopping center aqui que tem um auditório maravilhoso, está reservado para você amanhã de manhã.
E quanto à divulgação, eu não consegui nada, eu não fiz nada ainda não. Imagine, o evento era no dia seguinte, e isso era de noite, ele não tinha feito nada. Mas ele disse, não tem problema não. Eu tenho aqui nas minhas mãos uma centena de folhetos, e está acontecendo hoje à noite um evento relativo à saúde, de forma que nós vamos lá distribuir esses folhetos no local certo. E eu falei, tá ótimo, pois eu não esperava nada, não é? O que acontecesse era a mais. Aí fomos no evento, acabou o evento lá, eu era um médico dando uma aula sobre saúde, nós distribuímos os convites, falamos com algumas pessoas, e no dia seguinte lá estávamos aguardando para ver o que ia acontecer. Meus amigos, chegaram 35 pessoas. Quando acabou a palestra que eu dei, eu fiz questão de ouvir o que cada um deles tinha a dizer da palestra. E pude comprovar e ter certeza que cada uma daquelas pessoas estava ali, preparada para receber os ensinamentos, estava ali, enviada pelos mestres, não estava ali por um acaso. Foi tão emocionante isso, foi maravilhoso. Desse pequeno grupo de 35, no dia seguinte nós fizemos uma reunião, onde eu os ensinei a praticar os decretos, os comandos de luz. Formou-se um pequeno grupo que ficou lá por anos e anos. Depois, alguns anos depois, a garota que dirigiu o grupo me disse que teria que mudar de cidade e entregava, assim, a responsabilidade que ela tinha assumido. E certamente tem ainda pessoas lá que estão decretando devido àquele encontro. Então é isso que eu queria dizer a vocês. Vamos ter expectativas de vitória sem nenhum apego ao resultado. O que acontecer vai estar ótimo. Vamos falar sobre autoindulgência. Os grandes inimigos do estudante da luz estão dentro dele mesmo, encobertos, disfarçados, sorrateiros. Eles atacam sutilmente. Quando o buscador se dá conta de um deles, este já causou grandes prejuízos. Eles impedem o estudante de progredir na senda. Eles bloqueiam o caminho. O estudante, avançado nos ensinamentos, muitas vezes não os percebe, porque parecem inofensivos. Um destes inimigos interiores é a autoindulgência. Vencer o demônio da autoindulgência é passar uma importante iniciação do segundo raio, o raio da iluminação. O raio da iluminação, da adoração a Deus. Adorar a Deus traz iluminação, bênçãos e sabedoria. O estudante sabe muito bem o que está sendo requerido que ele renuncie a algum mau hábito. Pode ser uma bebida, não necessariamente alcoólica, ou algum alimento indevido. Para alguns, pode ser o hábito de frequentar uma reunião que já não faz mais sentido para ele. Talvez o interesse por um entretenimento que está roubando o precioso tempo de estudo. É o apego ao plano da matéria. É isto que segura o desenvolvimento. E o apego ao plano da matéria é adoração à matéria. Como a consciência poderá alçar asas e voar aos planos superiores se está presa a esta ou aquela dependência? Dependência não é só de drogas, mas de qualquer hábito que não possamos passar sem ele. É preciso soltar-se dessas amarras uma a uma. E são muitas. Se você não sabe quais são as amarras que estão segurando sua evolução espiritual, sua evolução na luz, escreva uma carta ao amado Mestre Moria e pergunte a ele. Peça também diariamente ao Mestre Lanto. Liberta-me da autoindulgência. Liberta-me, Senhor, da autoindulgência.
Os maus hábitos do estudante que está há muitos anos na senda já não são tão graves, mas são, com certeza, muito nocivos. Pode ser algo tão simples que parece sem importância. É exatamente aí que reside a dificuldade do teste e o perigo de não passar a iniciação. O estudante sempre sabe o que deve renunciar a cada época, a cada momento. Mas ele pensa, eu decreto tanto, presto tanto serviço dedicado a Deus, aos mestres. Sei que isto me faz mal, preciso romper este hábito, mas... 3 pontinhos. Quem sabe, mais tarde. Afinal, penso que mereço esta recompensa. É o demônio da autoindulgência. Não passou o teste, por tão pouco impediu o progresso, deu a si mesmo uma recompensa efêmera e deixou de receber uma recompensa eterna. O apego a determinado hábito significa idolatria. Não se pode adorar a 2 senhores ao mesmo tempo. A autoindulgência é a complacência com o eu inferior, enquanto a renúncia é a elevação ao eu superior. No dicionário Aurélio, lemos que a autoindulgência é a disposição para desculpar ou perdoar a si mesmo. Sim, é claro que nós devemos nos perdoar e até mesmo ter compaixão da nossa alma pelos erros que cometemos. Mas nós falamos na reincidência, na postergação, sempre deixando para amanhã o abandono de um determinado vício ou mau hábito. Quem deixa para amanhã, acaba deixando para o próximo mês, o próximo ano, passa uma década e de repente ficará para a próxima encarnação. Pare um pouco e pense. Há quanto tempo, exatamente, você sabe que deve renunciar a uma específica coisa? Antes de começarmos as nossas perguntas e respostas de hoje, vamos trabalhar a nossa frase positiva da semana. Esta frase vem do livro de ouro de Saint-Germain. A frase está no seguinte parágrafo. Abre aspas. Vede à vossa frente constantes exemplos de grandes riquezas que se vão, e em uma noite. Há milhares de pessoas que nos últimos anos se viram nessa situação. Embora tenham perdido seus haveres, se mantiveram firme, conscientemente, que, abre aspas, eu sou a riqueza de Deus em ação agora manifestada em minha vida e em meu mundo, fecha aspas. Abrir-se-ia a porta imediatamente para receberem de novo a abundância. Por que se diz de novo? Porque, novamente ricos, teriam construído um grande momento de confiança. Todos os requisitos estavam à mão para que as riquezas continuassem, mas na maioria dos casos, quando essas perdas ocorrem, é porque se permitiu a entrada de grandes depressões, frequentes ódios e condenações que fecharam a porta do progresso. Fecha aspas. Livro de Ouro de Saint-Germain. Deste texto, nós escolhemos a frase, abre aspas, eu sou a riqueza de Deus em ação manifestada em minha vida e em meu mundo. Fecha aspas. Vamos repetir 27 vezes esta frase, mas antes eu vou falar 3 vezes para que vocês possam memorizar a frase, ok? Vamos lá. Eu sou a riqueza de Deus em ação manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a riqueza de Deus em ação manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a riqueza de Deus em ação manifestada em minha vida e em meu mundo. Agora, 27 vezes comigo, vamos lá. Eu sou a riqueza de Deus em ação manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a riqueza de Deus em ação manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a riqueza de Deus em ação manifestada em minha vida e em meu mundo.
Eu sou a riqueza de Deus em ação manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a riqueza de Deus em ação manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a riqueza de Deus em ação manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a riqueza de Deus em ação manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a riqueza de Deus em ação manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a riqueza de Deus em ação manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a riqueza de Deus em ação manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a riqueza de Deus em ação manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a riqueza de Deus em ação manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a riqueza de Deus em ação manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a riqueza de Deus em ação manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a riqueza de Deus em ação manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a riqueza de Deus em ação manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a riqueza de Deus em ação manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a riqueza de Deus em ação manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a riqueza de Deus em ação manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a riqueza de Deus em ação manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a riqueza de Deus em ação manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a riqueza de Deus em ação manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a riqueza de Deus em ação manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a riqueza de Deus em ação manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a riqueza de Deus em ação manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a riqueza de Deus em ação manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a riqueza de Deus em ação manifestada em minha vida e em meu mundo. Vamos iniciar as nossas perguntas de hoje com o Renato de Niterói. Ele diz: caros amigos da Luz Azul, Paulo e Maria Lúcia, analisando o meu ciclo cósmico, notei que meu ascendente é Touro, nas 4 horas desse ciclo, e que o mesmo está sob a hierarquia do Deus Obediência. Pergunto: qual o mestre que representa o Deus Obediência nesta casa? Existe um decreto específico para invocá-lo? Ele atua em conjunto com a hierarquia do 5º raio a qual pertenço? Grato por vossas respostas. Vitória sempre, Renato. Olá, Renato. A hierarquia das 4 horas do relógio cósmico está sob o comando do Deus Obediência e os 7 grandes Elohim de Deus. Não só as pessoas de Touro ou com o ascendente em Touro devem trabalhar esta energia, mas todas as pessoas, quando estão vivendo as idades de 4 anos, 16 anos, 28 anos, 40 anos, 52 anos, 64 anos, 76 anos, e assim por diante, a cada 12 anos, quando passamos pela casa das 4 horas, todos nós trabalhamos a hierarquia da obediência divina, juntamente com o Deus Obediência e os 7 grandes Elohim de Deus, durante um ano inteiro. É claro que as pessoas que têm o signo nessa casa, as pessoas que têm o ascendente nessa casa, a lua nessa casa, que são as forças astrológicas mais intensas atuando sobre nós, então nós trabalhamos durante a vida toda a hierarquia de Touro. Então, Renato, há várias maneiras de nós trabalharmos a energia desta casa. Uma delas é pedir ao Deus Obediência que nos ajude a evoluir nas qualidades do 5º raio nas 4 horas, que são obediência e respeito às leis de Deus e ao seu plano divino, respeito ao livre-arbítrio do próximo e obediência ao eu superior, alegria, verdade, abundância, ciência, método, vida, saúde, cura, unidade, rejuvenescimento, regeneração, precipitação direta ou indireta do espírito para a matéria. Acenda uma vela para o Deus Obediência e diga: em nome do meu eu superior e da minha amada presença eu sou, eu invoco o amado Deus Obediência e os 7 poderosos Elohim de Deus para que me ajudem a vencer as energias das perversões do 5º raio nas 4 horas do meu ciclo cósmico. Me ajudem a vencer a teimosia, a desobediência, o desafio à lei e à vontade divina, os erros, a insuficiência, a falta,
a morte, a doença, a ausência de virtudes e de coisas espirituais e as necessidades. Amém. Outra maneira, Renato, é buscar nesta lista de qualidades e perversões da obediência divina e descobrir quais qualidades você já conquistou e quais perversões você precisa se livrar e trabalhar isso em você mesmo, buscando a alquimia da transformação de seu próprio ser. Deus obediência soa como uma pessoa sem forma. Eu até entendo isso. Alguém desconhecido. Quem é Deus obediência? Assim, eu vou apresentar para vocês agora, meus amigos, quem é Deus obediência. Na realidade, todo aquele que incorpora a consciência da obediência divina pode receber esse título, o título de Deus obediência. Eu lembro a vocês as 12 consciências de Deus que nós precisamos manifestar na Terra. Precisamos aprender a incorporar cada uma dessas consciências que Deus colocou à nossa disposição. Elas são a base do estudo do relógio cósmico. Começando então pelas 12 horas do relógio, nós temos o poder divino, que é o poder criativo da vida. O amor divino, que é o amor da compaixão ao próximo. A mestria divina, que é a mestria do plano divino. O controle divino, que é o autocontrole da comunicação mental com a única mente superior e o conhecimento dessa vontade de Deus para nós. A obediência divina, que é a obediência às leis de Deus e ao seu plano divino. A sabedoria divina, que é a sabedoria do pensar com Deus antes de agir e falar, colocando o plano divino em ação. A harmonia divina, que é a harmonia das energias purificadas na adoração a Deus e no respeito à vida. A gratidão divina, que é a gratidão à liberdade da vida em Deus e do respeito ao próximo, colocando o plano divino para servir ao próximo. A justiça divina, que é a justiça da igualdade divina entre irmãos. A realidade divina, que é a realidade da vontade divina manifestada. A visão divina, que é a visão da vontade de Deus manifestada, a visão imaculada da perfeição da vontade divina. E por último, a vitória divina, que é a vitória da conclusão do plano divino manifestado e do desapego. Pois bem, mas quem é este ser que incorporou a obediência divina e que trabalha na função máxima dessa hierarquia, para servir aos filhos da luz encarnados na Terra, ajudando-nos a evoluir nessa consciência divina? O nome dele é Godfrey, ou Godfrey, como alguns gostam de chamar. Ele tem uma legião de anjos da obediência divina para nos ajudar a evoluir nesta consciência de Deus. Em sua última encarnação, Godfrey foi Gib Warren Ballard, o mensageiro da Grande Fraternidade Branca entre 1920 e 31 de dezembro de 1939, quando conquistou sua ascensão. Ele foi o mensageiro dos mestres ascensos, fundando o movimento AM, e trouxe para o mundo o conhecimento da presença Eu Sou e da chama violeta. Aos pés da montanha Shasta, na Califórnia, Saint Germain o contatou para trazer a chama violeta para o mundo. Esta linda e sagrada montanha tem formações de luz e de nuvens realmente mágicas e lindas de se apreciar. Esta semana estarei liberando em nosso site a minha coleção de fotografias desta maravilhosa montanha, para que vocês possam apreciar. Realmente é um show. As formações das nuvens em cima da montanha, a coloração do sol, da luz batendo na neve em cima da montanha é algo realmente magnífico. Além, é claro, da energia que vem e emana dessas fotografias, porque Shasta é um foco da chama violeta para o mundo. Em outras encarnações bem conhecidas, Godfrey foi o famoso rei da Inglaterra, Ricardo Coração de Leão, e em outra foi George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos. Na sua encarnação final, ele viveu com sua esposa e chama gêmea, Edna Ballard, que ascensionou em fevereiro de 1971. O movimento Eu Sou possui santuários em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas a divulgação dos ensinamentos em português, embora a Ponte para a Liberdade tenha traduzido alguns de seus livros, entre eles
está o Mistérios Desvelados, a Presença Mágica e o Livro de Ouro de Saint-Germain. Nosso amado mestre Saint-Germain, em um ditado que deu a Elizabeth Clare-Croft em 1981, na Pérola de Sabedoria, volume 24, número 27, diz o seguinte, abre aspas, compreendam então que sempre foi exigido aos filhos de Deus passar por estas iniciações. E eu o digo a vocês, em nome do Deus da liberdade, cujo manto eu carrego, em nome do Deus obediência, mestre Ascenso Godfrey, iniciador da consciência de Deus obediência sob a hierarquia solar de Touro. Seu amado Godfrey caminhou e teve a experiência da crucificação física, mental e emocional na Terra, não somente em sua encarnação final, mas em muitas prévias também. E, portanto, vocês podem compreender o que eu digo. Fecha aspas. As séries de Caçapava escreveu, Rio Grande do Sul. Olá, Maria Lúcia e Paulo, gostaria de saber o que os mestres falam sobre o uso das células-tronco e também sobre os embriões que são jogados fora nos laboratórios e eles têm chamatrina. Também fiquei confusa sobre os seres considerados sem alma, já que todo elétron é uma centelha divina. Como pode haver alguém sem alma? Estes seres reencarnam através de corpos humanos ou simplesmente se materializam nesse planeta? Amor e Luz, Séries. Olá, Séries. Antes de responder a sua pergunta, de um ponto de vista espiritual, convidamos a nossa colega aqui do grupo de estudos virtual Eu Sou Luz, participa como associada a nós. Ela é uma médica clínica geral lá no Rio Grande do Sul e pode nos clarear mais sobre esse assunto, sobre o que significa células-tronco e a utilização de embriões na ciência médica atual. Olá, doutora Giza, como vai? Olá, Paulo, é um grande prazer e uma grande alegria estar com vocês, podendo ajudar os nossos colegas a clarear, pelo menos de um ponto de vista técnico, esse importante assunto que são as células-tronco e que estão em um grande debate no nosso país. É um prazer imenso tê-la conosco aqui, doutora Giza, participando do programa. Afinal, o que realmente é uma célula-tronco? As células-tronco são células que têm o potencial de se diferenciar em muitos tipos de tecidos humanos. E existem diferentes tipos de células-tronco, dois em especiais interessam para a gente entender. A célula-tronco embrionária e a célula-tronco adulta. A célula-tronco embrionária, ela provém do embrião. O embrião é formado no momento que se fundem o óvulo e o espermatozoide. E aí é considerado que já há vida na ciência, e isso é um fato estabelecido. Essas células do embrião, a partir do momento que se forma o embrião, no momento da fecundação mesmo, essa junção dos dois componentes genéticos, oriundos do pai e da mãe, não tem ainda uma explicação e ainda pelos cientistas é considerado um milagre, transforma essa única célula num potencial e com uma atividade capaz de vir a se transformar num bebê. Vai se diferenciando, se multiplicando, se dividindo as células e inicialmente até um ponto bem adiantado da gestação, essas células são muito capazes de se diferenciar em qualquer coisa. Apesar disso, os cientistas já conseguiram comprovar que existem já no embrião pontos onde começa a diferenciação de tecido nervoso, de coluna, já no início, logo após a fecundação. Já há um ponto onde já está determinado para ser o cérebro, e o ponto da coluna, gente, isso aí é toda a base onde estão os chakras. Essas células, eles estão fazendo muita questão de pesquisar as células tronco-embrionárias pela capacidade de se diferenciar em todos os tecidos humanos. Mas para isso é preciso matar um embrião, que é vida. Outra coisa importante é que assim, ainda não se conseguiu sucesso em reparação de tecido e em cura de doença usando célula tronco-embrionária. As pesquisas ainda não conseguiram sair da fase de modelos animais. Por quê? Porque são rejeitadas,
porque produzem tumores. Então, eles não conseguiram ainda nenhum sucesso. Ao contrário disso, existem as células tronco adultas, que estão no organismo de todos nós desde que a gente nasceu, e a partir do adulto se retira de alguns tecidos essas células e se pode transformar elas numa célula embrionária por uma técnica que descobriram nova, ou aproveitar o potencial dessa célula tronco, né, adulta, para ela se diferenciar em outros tecidos. E já existem trabalhos e tratamentos já em estudos com seres humanos, já em fase de ser humano, com sucesso, a partir de célula tronco adulta com autotransplante, sem problema de rejeição, sem problema de geração de tumores. Tá? Da onde se pode tirar a célula tronco adulta? De medula óssea, de polpa dentária, de mucosa nasal, de tecido adiposo, e existe uma técnica de uma equipe japonesa. Essa técnica surgiu no fim do ano de 2007, em novembro, que a partir de células da pele transformou essas células da pele em células tronco adultas. Então não há necessidade de se matar um embrião para obter célula-tronco embrionária. Além disso, célula-tronco embrionária se pode conseguir de líquido amniótico, de cordão umbilical e da placenta. Cordão umbilical, eles agora já estão sendo guardados, congelados, com esse objetivo. Até pouco tempo atrás, cordão umbilical e placenta eram literalmente incinerados, eles iam para o lixo. Se eu entendi bem, então, de uma célula-tronco nós podemos clonar uma pessoa? Olha, eu não posso te afirmar que possa clonar, mas também não posso dizer que não. Até porque uma das coisas interessantes que eu andei lendo sobre isso é que o cientista que ficou muito conhecido quando clonou aquela primeira ovelha, a Dolly, ele desistiu das experiências de clonagem para se dedicar às experiências de célula-tronco. Eu não sei exatamente qual era o objetivo dele. No início foi alardeado que a intenção era clonagem de órgãos e tal, mas as células-tronco, elas têm a capacidade de refazer tecidos lesados. O que está sendo usado é assim, ó, faz uma cultura de células, tá, que tem uma técnica específica para fazer cultura. Cultura é uma forma das células se multiplicarem fora do organismo. Tá? Existe uma técnica com líquidos, com temperatura, é uma técnica muito específica de laboratório que trabalha com tecido mesmo. Isso não envolve a mistura com animais? Fazer crescer a orelha no rato, esse tipo de coisa? Com as células-tronco, não. Não seria isso aí. A célula-tronco, ela a princípio, eu não sei se eles poderiam fazer isso, mas a princípio seria para implantar num tecido lesado, que o que eles têm feito muito com sucesso é implante num coração infartado. Tá? O que é o infarte do coração? Obstrui a coronária, a irrigação sanguínea e o tecido daquela parte do músculo do coração morre. Se implanta células-tronco nesses tecidos, tá? Ela refaz essa vascularização e esse músculo lesado, e aquela parte volta a funcionar, se recupera. E isso está sendo aplicado também com algum sucesso para a doença de Parkinson, para mal de Alzheimer, mas até onde eu sei dessa forma. Células-tronco são implantadas no tecido que está lesado e elas ali assumem, elas se diferenciam naquele tecido, nas células daquele tecido. A célula do coração é o miocárdio, são as células do miocárdio. Tá? Elas são específicas. A célula do cérebro são os neurônios. Então, a célula-tronco, que é implantada no cérebro, pelo meio que ela está ali, pelo contato com outras células, ela se diferencia em neurônio. Que essa é a capacidade da célula-tronco. Ela é uma célula que ela pode se transformar em qualquer célula de tecido humano. Doutora Giza, e a respeito dos embriões congelados, como é que funciona isso? Realmente, esses embriões congelados, eles podem ficar congelados por quanto tempo? Como é que funciona? Eles não viram lixo para ser incinerado a partir de um período? Existem embriões com mais de 10 anos de congelamento que foram implantados, nasceram,
perfeitamente normais, sem nenhum defeito, sem nenhuma doença, e que estão aí vivendo para contestar o que os cientistas estão querendo dizer, que embriões com mais de 4 anos de congelamento são inviáveis. Ora, se tem embrião com mais de 10 anos de congelado, gerando um ser humano perfeito e normal, isso aí não é bem assim. Eu vejo como um problema, e apesar de ser médica, fazer parte da ciência, eu não concordo com o que eles estão fazendo, porque existe um projeto de lei aí, da lei de biossegurança, que está alegando que esses embriões com mais de 4 anos de congelamento são inviáveis e que eles podem ser usados para pesquisa, só precisam da autorização dos pais, né? De repente eles vão estar induzindo com os muitos argumentos que eles têm, essas pessoas que não pretendem implantar esses embriões, a matarem seus filhinhos, porque é o embrião, é vida, está congelado, mas é vida. Existem outros cientistas fazendo uma proposta de que, ao invés desses pais assinarem a permissão para pesquisa com célula-tronco embrionária, até porque essas pesquisas até agora foram só insucessos, que seja investido nas pesquisas com célula-troncos adultos e esses embriões que seriam descartados sejam doados para o Sistema Único de Saúde, para então serem implantados nas pessoas que não têm condições de pagar por uma clínica de fertilização, né, para ter os seus bebês. Mas, doutora, vendo por outro lado, se um embrião contém uma vida, uma alma que já está ligada a esse embrião, e esse embrião está congelado e vai ficar congelado 10, 20, 30 anos, sabe lá Deus quanto tempo, nós temos uma pessoa aprisionada, sem poder agir. Concorda? É verdade. Eu também concordo. Eu, pessoalmente, nunca fui muito favorável, sempre tive lá as minhas desconfianças com essa história. Esse tipo de problema surgiu com o problema da fertilização in vitro. Por quê? Porque eles não podem pegar um único óvulo e um único espermatozoide e fazer um embrião. Eles fertilizam vários óvulos com vários espermatozoides, né? Eles formam vários embriões. Eles implantam mais de um na mulher, por isso que dá esse festival de gestações múltiplas, né? Trigêmeos, quadrigêmeos, porque são implantados mais de um. Às vezes, nenhum deles consegue se fixar no útero. Às vezes é necessário várias tentativas de implante para isso. Então, assim, ó, realmente eles fazem mais embriões do que eles utilizam. Nossa, que coisa, hein? Que coisa horrível. Isso é muito difícil de aceitar. E essa situação criou realmente um dilema ético. Justamente disso aí. O que fazer com esses embriões congelados? Eles são vida. Para o cientista que respeita a vida e que defende a vida, é um grande dilema ético. Tem uma outra facção agora que acha que não. Que pode se retirar órgãos para doação de bebê anencéfalo, que se pode fazer o uso das células embrionárias dos embriões potencialmente inviáveis ou não, só Deus sabe, porque já há comprovação do contrário. Então, assim, ó, tem gente que continua achando que os fins justificam os meios, que para diminuir o sofrimento de quem tem doenças como Parkinson, como Alzheimer, ou com diabetes, como qualquer outra coisa, que qualquer coisa justifica a busca da cura por isso aí. Até onde eu sei, isso já aconteceu em outros tempos. Com certeza. Doutora, nós agradecemos imensamente a sua participação no programa, nos elucidando aí com uma visão mais científica, que nos falta aqui, com certeza. Muito obrigado. Uma boa semana, doutora. Obrigado, agradeço a vocês a oportunidade e espero ter ajudado a elucidar alguma coisa dentro das minhas capacidades e me coloco à disposição para maiores esclarecimentos
sempre que for possível. Fiquem todos na luz de Deus que nunca falhe. Vitória sempre. Vitória sim. Sabe, Séries, o senhor Maitreya deu um ditado em 10/10/71 a Mark Prophet, Pérola de Sabedoria, volume 14, número 41, ele disse, abre aspas, a tentativa do homem em alterar a estrutura molecular do DNA para assim conseguir o controle do embrião humano não é novidade, já foi alcançada com sucesso nas eras passadas e pode ser conseguido novamente nesta era. Quando respeitosamente e corretamente implementado por homens sábios e com sintonia divina, este desafio da ciência apresentará possibilidades tão maravilhosas para a raça que podem parecer milagres. Aliás, todos os milagres são demonstrações da lei natural. Entretanto, o grande perigo destas descobertas reside no mau uso delas por homens corruptos, que, enquanto brincam de serem Deus na esfera da matéria, negligenciam em brincar de serem Deus, como deveriam nas esferas do espírito. Fecha aspas. Vejam que, na realidade, o grande problema da ciência hoje em dia e suas descobertas é que as descobertas, se forem utilizadas para o bem, elas têm uma aplicação positiva. Se elas forem utilizadas na mão dos caídos, elas têm uma utilização negativa e isso é ruim. Nosso amado Sanat Kumara, numa Pérola de Sabedoria 22, número 46, de 18/11/1979, deu um ditado a Elizabeth Klaproth e disse o seguinte, abre aspas, para que vocês também possam demonstrar este mesmo princípio de vida eterna através da chama da mãe, é um requerimento da lei que o fogo sagrado em vocês não seja desperdiçado em nenhum mau uso da força de vida proibido pela lei cósmica no Jardim do Éden. Assim sendo, vocês podem entender por que as cabeças destas serpentes estão sempre determinadas a atacar o calcanhar dos portadores do Cristo. O calcanhar é um símbolo não somente dos órgãos reprodutores, mas também dos gênesis e cromossomos e da espiral do DNA que convertem para a matéria a luz crística selada na semente e no ovo do homem e da mulher. Este ataque dentro da própria luz da alma está sendo tentado novamente pelos serpentes cientistas atlantes reencarnados em nosso meio que contemplam a submissão de toda a raça humana aos seus diabólicos projetos, tudo disfarçado de bom, através da alteração do código genético, composição seletiva das sementes das serpentes como as sementes dos portadores do Cristo, para produzir uma suposta raça superior contendo os moldes dos caídos aperfeiçoados pela luz da mulher. Eles contemplam também uma modificação no comportamento da raça humana para uma posição passiva diante da perversão dos moldes da serpente e, é claro, eutanásia disfarçada com o nome de morte de misericórdia e o aborto da vida dos inocentes no útero da mãe. Eles não passarão. Fecha aspas. Aqui diz tudo, né? Realmente as respostas estão completas. Nosso amado Ciclopeia e Virgínia Elohim do Quinto Raio, numa Pérola de Sabedoria, no volume 25, número 13, de 28/3/1982, dada a Elizabeth Klaproth, diz o seguinte, abre aspas, pela própria natureza do Quinto Raio, nossa purificação do corpo planetário penetra todo o mau uso da ciência. Nós estamos muito preocupados com a engenharia genética, que é pertinente tanto à alquimia do sétimo raio, como também ao chakra sexual. Nós estamos preocupados com estes vigilantes caídos que estabeleceram seu curso para a destruição da vida como Deus a criou e para estabelecer a concordância mesmo entre os filhos da luz para responder mecanicamente às ordens, às direções vindas de outras fontes, porque eles são fracos, todos muito fracos. Fecha aspas. Aí, na mesma pérola, está explicando a engenharia genética, diz o seguinte, a engenharia genética refere-se à nova descoberta científica que tem dado aos cientistas a habilidade para manipular e alterar a aparência genética da planta e da vida animal através da troca de segmentos de genes
na corrente do DNA com os outros da mesma espécie ou de espécies diferentes. Na reportagem especial da CBS em 1979, os fazedores de bebês, entre aspas, examinam a engenharia genética como também inseminação artificial, bebês de tubos de ensaio, embriões congelados e úteros artificiais. Na Pérola de Sabedoria, volume 27, número de 62, de Jesus e Magda, dados a Elizabeth Clare-Croft, em 26/12/84, ele diz, abre aspas, mesmo agora no campo da engenharia genética, o que está sendo proposto, interligar os genes humanos, dando os genes animais e combinando as espécies, é abominável ao Senhor Deus. Porque aprisionamento de genes humanos na forma animal é o aprisionamento da própria raça, uma porção desses genes que são, na realidade, qualificados de uma certa forma pela presença eu sou. Então isto é a tomada do céu pelo violento que o toma pelo uso da força. E eles o tomam pela força através do uso da engenharia genética. Então vocês estão vendo a profecia de Daniel se realizar em muitas áreas. A abominação desoladora se colocando no lugar sagrado que não lhe pertence. Esta afirmação do Velho Testamento tem numerosas interpretações conectadas com a violação do templo naquelas eras. Mas eu falo a vocês hoje sobre a violação do templo do homem e a abominação na violação dos genes e na cadeia de DNA. Amados, estas coisas não estão apenas nas pranchetas de estudo. Estas experiências estão sendo conduzidas e elas são um fato vivido hoje em dia. Percebam então que uma das causas da inundação e do afundamento da Atlântida foi a combinação desses genes em tão horrorosa forma, capaz de criar seres metade homem, metade cabra, etc. E estas criaturas foram proliferar de tal maneira que até os úteros das mulheres eram usados como laboratórios experimentais para o surgimento de criaturas grotescas de todos os tipos. E a hora está chegando para a Terra quando, através da ausência do padrão da mente crística, as mulheres irão oferecer seus corpos em todos os tipos de experimentação degradantes. A criação da vida sem a chama de Deus nos tubos de ensaio e todos os tipos de implantação de partes de animal com o corpo humano. É a degeneração coletiva da consciência de que todos se tornarão animais novamente. Fecha aspas. O nosso amado Elmora, numa Pérola da Sabedoria, volume 30, número 46, de 15/11/87, deu um ditado a Elizabeth Croft dizendo o seguinte, abre aspas, os guardiões da chama devem estar conscientes de que esses caídos e alienígenas são totalmente, e eu digo totalmente, temerosos daqueles que encarnam a luz de Sanat Kumara. Eles não são onipotentes nem oniscientes, mas eles têm usado a ciência e retido as descobertas que eram conhecidas na Atlântida e na Lemúria para fins destrutivos para a manipulação da vida. Seus intentos são, na realidade, aquela comunhão onde eles possam tirar dos corpos desta onda de vida, como eles são capazes, toda a luz e a luz secundária que a própria humanidade tem recebido, vinda dos grupos que são os filhos de Deus no meio deles. Amados, eles desejam a luz e os genes dos portadores da luz, e então eles se aproximam daqueles com o mais alto desenvolvimento por um único propósito, combinar a semente dos caídos, até mesmo de Satã e Lúcifer, com a semente dos mais altos portadores do Cristo. Para este fim, eles têm se determinado a fazer nesta era o que eles conseguiram em muitas outras eras, o prolongamento da vida em seus próprios corpos e das criaturas robôs que eles criam. Vocês conhecerão então que a simples presença da semente da luz em seus genes pode expandir a vida desta evolução física, em particular por longas décadas, séculos e até eons. Portanto, compreendam, meus queridos, tão crítico têm sido as leis trazidas pelos patriarcas perante a semente dos verdadeiros hebreus e portadores de luz, que determinam que eles não devem misturar aquela semente com a criação inferior que tem sido criado pelos anjos caídos. Agora, a praga desceu sobre a raça, amados, por causa do antigo karma atlantiano. Pior que a sodomia de animalismo, onde estes sem luz, sem Deus, coabitaram com suas próprias criações animais, produzindo uma mutação genética que tem sobrevivido até o presente e para o qual a maldição e o julgamento têm agora descido. Por isto,
Nós vemos como a vida tem julgado a morte e o mau uso do fogo sagrado, e no meio da escuridão deste planeta, nossos portadores de luz fazem subir o padrão do comportamento, nossos chelas fazem subir o fogo sagrado. E desta maneira nós vemos as criações do céu e do inferno esfregando os cotovelos nos subterrâneos da vida. Fecha aspas. Veja você, séries e amigos, como é sério esse assunto. Quão preocupante é a defesa dos genes dos filhos da luz. A Vitória Yolanda, de São Bernardo do Campo, nos disse o seguinte: Olá, Paulo e Maria Lúcia, eu sou Victória e acompanho o programa desde o começo. Esta semana, meu irmão mais novo faleceu. Ele queria ser cremado para assim poder enviar as suas cinzas para o nosso país e deixar suas cinzas junto ao resto dos nossos familiares. Um outro irmão virá ao Brasil para buscar as cinzas. A data ainda não foi marcada. Meu irmão sofria de múltiplas doenças, algumas muito graves, entre elas era portador de HIV. Minha pergunta é a seguinte: depois de cremar, fica alguma energia negativa? Posso deixar as cinzas dentro da minha casa até chegar a família para levá-lo? Tenho um filho que é muito sensível, mas é cético. Ele se nega a aceitar muitas coisas, mas é muito sensível e percebe as coisas antes que aconteçam. Ele se nega a aceitar que as cinzas fiquem lá em casa. Na véspera do falecimento do meu irmão, ele passou muito mal, sentindo os sintomas de um infarto. No dia seguinte, nos avisaram que meu irmão tinha sofrido 2 infartos. Fomos ao hospital, mas ele já tinha falecido. Por isso eu pergunto, há algo errado em deixar as cinzas aqui? Qual o melhor lugar para guardá-la até meu outro irmão levar para o nosso país? Muito obrigada pela resposta, carinhosamente, Victória. Vitória, as cinzas nada carregam de energia da pessoa falecida e tampouco atraem a alma do falecido. É mais fácil a alma dele buscar contato com a irmã do que com as cinzas. A cremação é uma excelente maneira de terminar a vida e a escolha dele foi muito acertada. A alma fica livre e sem o peso dos seus corpos inferiores. Ocorre que o corpo emocional, assim como o corpo mental, ficam vivos enquanto existir o corpo físico. Os mestres ensinam que quando nascemos, o corpo espiritual ou etéreo preenche e dá a vida ao corpo mental, que preenche e dá a vida ao corpo emocional, que preenche e dá a vida ao corpo físico. Assim, o corpo físico contém o corpo emocional contém o corpo mental e o corpo mental contém o corpo etéreo. Então, quando a alma sai dos 4 corpos e desencarna, por assim dizer, seus corpos inferiores ainda existem e, para deixarem de existir, terão de seguir o caminho inverso. Então, quanto mais tempo o corpo físico se mantiver, mesmo sem a alma, o corpo mental e o emocional continuarão a atuar como se estivessem vivos. Quanto a guardar as cinzas, Victória, nós sugerimos que você vá até o aeroporto, onde os seus familiares estarão chegando para buscar as cinzas do seu irmão, e deposite uma maleta com as cinzas dentro de um guarda-volumes do aeroporto. Assim você vai resolver seu problema. A Dalva Marques, de São Paulo, nos escreveu dizendo: gostaria de alguns esclarecimentos, pois sou uma médium e carrego todas as energias das pessoas, ou seja, se eu estiver próximo de alguém que esteja carregada de energias que lhe estejam prejudicando de algum modo, eu acabo atraindo para mim de forma que passo mal. Gostaria de saber se posso estar montando um altar para que eu possa fazer orações. Gostaria de saber de algo que possa me ajudar a descarregar essas energias por mim atraídas, como alguma oração. Já me tornei frequentadora assídua do seu site e faço os comandos de São Miguel sempre que posso. Desde já agradeço, Dalva. Sabe, Dalva, os mestres dizem que os chelas que decretam bastante são verdadeiros pilares de fogo, que vão consumindo as energias negativas de todos os lugares por onde andam e dos que deles se aproximam. Os médiuns carregam a energia negativa dos lugares e pessoas e se fundem a elas. Os chelas, por outro lado, não carregam energias negativas de ninguém, eles as ofertam para que sejam consumidas no fogo sagrado.
um médium sente que atrai essas energias e assim ele fortifica esta ação, atraindo mesmo. Ele espera que seus guias astrais os livrem destas energias, mas eles não podem fazer isso sem carregar outra pessoa. Pior ainda, o médium que nem sequer tem um contato com algum guia para livrá-lo. Ele simplesmente vive carregado. Isso porque muitas vezes alguém diz: você é um médium, você carrega as energias, e as pessoas acreditam. Será que você é mesmo uma médium que carrega energias negativas dos outros? Ou alguém disse isso a você e você acreditou e assim passou a atrair essas energias? O Shela, dos mestres ascensos, por outro lado, sabe que o fogo consumidor que o envolve consome as energias astrais negativas, mesmo antes que elas toquem o seu ser. Quando você afirma, Dalva, que é uma médium, está afirmando que de alguma forma permite que os seus 4 corpos inferiores sirvam de veículo para a comunicação ou ação dos espíritos desencarnados do plano dos mortos. Dalva, se você não se comunica com os mortos no plano do astral, então não afirme mais que você é uma médium. Os mestres ensinam que não há vantagem alguma em manter esta porta aberta. Eu mesmo sofria do mesmo mal há 20 anos atrás. Mesmo sem meu consentimento, eu ouvia as vozes das pessoas que já haviam falecido. Mas eu aprendi a fechar essa porta, Dalva, e eu abri uma porta para os anjos do plano etéreo de luz. Minha vida ficou mais leve e hoje meu trabalho de purificação é muitas vezes mais eficaz. Se eu sinto algo pesado em lugares onde eu vou hoje, ou mesmo em contato com pessoas, eu simplesmente dou um comando para o Elohim Astrea e em segundos o lugar fica mais limpo. Isso não é uma prerrogativa minha, mas de todos os Shelas dos mestres. O que ocorre, amigos, quando limpamos o astral utilizando a força astral é que nós nos contaminamos com os erros, doenças e limitações que são naturais deste plano que é imperfeito e subdesenvolvido. Além, é claro, de perder porções importantes do nosso ectoplasma. Dalva, assuma sua posição de Shela dos mestres ascensos e decrete os comandos de luz para Astrea e Miguel e também para a chama violeta de Saint Germain, até que você se torne uma coluna de fogo tão elevada que sua luz ilumine a todos os lugares onde você for. Mas antes feche o ralo, onde sua energia está escoando. Diga um grande adeus para os espíritos mortos do astral e, se pensar neles, ao invés de entrar em contato, peça aos anjos que os encaminhem para a luz. Pare de afirmar para os outros que você é uma médium. Ser um médium não é uma boa coisa. Não precisamos ser médiums para sermos Shelas dos mestres e comandarmos os anjos de luz. A Cida, de Curitiba, no Paraná, nos escreveu. Ela diz: li a reportagem sobre o bocejo. Quando duas pessoas se encontram e uma outra começa a bocejar até lacrimejar, quer dizer que essa outra pessoa está com energia negativa? Olá, Cida. Não necessariamente. Pode ser que o ambiente onde vocês estão pode estar carregado. Pode ser que vocês tenham um bom karma negativo para consumir. Pode ser que alguém esteja falando muito mal de você ou lançando energia negativa contra vocês. Pode ser muitas coisas. O importante é visualizar a chama sagrada e orar sem cessar. Quando precisar orar e não puder, murmure um Pai Nosso, murmure uma invocação, pedindo a chama violeta para Saint Germain, e você poderá transmutar essas energias rapidamente. Diga assim: em nome do meu eu superior e da amada Mãe Divina, eu peço a ação da chama violeta diretamente do coração de Saint Germain para que consuma toda a energia negativa deste ambiente e transmute-a em energia positiva, trabalhando em favor da luz, do bem, do bom e do belo neste ambiente. Amém. A Rogéria de Campo Grande nos escreveu, ela diz: Paulo, sobre a troca de energia, a pessoa que nos toca é sempre a que está precisando da energia ou pode ser ao contrário, alguém nos tocar e doar a energia? Olá, Rogéria. Eu vou responder suas perguntas uma a uma. Rogéria está se referindo a um programa que eu ensinei sobre o fato de uma pessoa com mais luz perder luz para aquele que, tendo menos luz, encostar nela. Como quando andamos pela rua e alguém nos esbarra. Sabe, Rogéria, cada caso é um caso diferente. A pessoa que nos toca
pode estar vindo buscar seu julgamento. É claro que alguém pode nos tocar e doar energia, mas isso tem de ser consciente e proposital. Ninguém doa sem saber o que está fazendo. A troca de energia pode acontecer inclusive por resgate kármico. Eu vou ler para vocês agora o texto bíblico da história da mulher que tocou as vestes de Jesus, em Marcos 5.25-34, para vocês verem como isso é possível. Abre aspas. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou as suas vestes. Porque dizia, se tão somente eu tocar suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu, no seu corpo, estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizeram. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e sê curada deste mal. Fecha aspas. Então vejam que aqui Jesus mostra que nem sempre, quando esbarramos, a nossa perda de energia é tão grande, mas quando alguém vem e nos toca, principalmente buscando a nossa luz, e isso acontece, então ele tira a luz, porque ele veio para tirar a luz. E foi o que ela fez. Só que ela veio em busca da cura, e Jesus cedeu essa luz para ela. Outra coisa que eu sempre gosto de frisar aqui, amigos, muitos grupos de oração, depois de cada ritual de oração em grupo, na despedida, abraçam-se uns aos outros. E isso faz com que haja uma troca de energia desnecessária. Ocorre que Deus libera para cada um a energia que ele está preparado para receber, e o abraço desvirtua isso. A não ser que seja um ritual de confraternização, onde o abraço seja indispensável, como nós participamos de um em Belo Horizonte, muito lindo, o ideal mesmo é que cada um se curve para cumprimentar o outro. Ao curvar-se, o devoto está se curvando à luz que habita no coração do outro. É muito bonito. A Rogéria então continua suas perguntas. Ela diz, e no abraço, o aperto de mão, também há um roubo de energia? Rogéria, como acabamos de ler na história de Jesus, até no tocar das roupas há uma transferência de energia. Eu não usaria a palavra roubo para isso. Quando acenamos para uma pessoa que está do outro lado da rua e ela corresponde, há uma troca de energia. Quando duas pessoas se olham, há uma troca de energia. Mas é claro que há contatos que trocam mais e outros menos energia. Os lugares mais importantes que devemos proteger são os chakras, e destes o chakra da base, que representa a energia da Mãe Divina, o do coração, que representa a energia do Filho e da comunhão entre o céu e a terra, e o da terceira visão, que representa o Espírito Santo e o corpo causal, e ainda o da coroa, o chakra da coroa, que representa o nosso Pai Divino. O eu sou o que eu sou. Estes são os pontos em que precisamos proteger com mais firmeza. E Rogéria continua então suas perguntas. Ela diz, e sobre os elementais, assim como há diferença das energias nos humanos, há entre eles, como explica em alguns lugares a natureza ser exuberante, em outros não? Boa pergunta, Rogéria, e a resposta é, claro que sim. Existem elementais totalmente exauridos de suas energias e até elementais forçados a servir magos negros. Não só a poluição, mas também a discórdia humana causa danos irreparáveis na natureza. A Rogéria continua com a sua última pergunta, ela diz, como ficam os elementais de Dubai, onde o mar deu lugar a inúmeras construções? São dúvidas adquiridas ao ouvir sua aula. Muito obrigada. A vitória sempre na luz, Rogéria. Rogéria, entendo que os elementais da água, as ondinas, simplesmente deixam os lugares onde não há mais água.
O Renato de Niterói nos escreveu e lhe diz: Caros Paulo e Maria Lúcia, Maria Lúcia falou em seu programa número 50 sobre a audácia dos anjos caídos em fazerem o mal. Bem, você e o Paulo sabem o que estou enfrentando. Pergunto-lhes, quando faço a invocação para a libertação da minha casa, no caso, a casa em que as minhas filhas estão morando, descobri o número da rua e o apartamento e o nome. Isto ajuda aos exércitos de Astré e Miguel a irem até lá e tirarem aquelas entidades? Muito obrigado por vossas respostas. Vitória sempre, Renato. Renato, os mestres ensinam que quanto mais específica for a sua invocação, mais precisa será a resposta. Mas quando eu não sei o nome de uma pessoa ou de um endereço, como você está dizendo, eu concluo a minha invocação dizendo ao meu Santo Cristo pessoal para que diga o nome da rua ou da pessoa por mim. Porque, Renato, o seu anjo da guarda sabe tudo. Então é bom saber o endereço, mas não saber não é um empecilho, entende? O Alexandre de Aracaju nos escreveu, ele disse: Olá, Paulo e Maria Lúcia, há 6 meses atrás comecei a namorar uma garota que era adepta do espiritualismo. Ela não frequentava os centros espíritas, mas gostava e lia livros espíritas. Quando começamos a namorar, ela estava com uns problemas familiares com seus pais. A mãe dela já teve depressão e agora está em processo de recuperação. Foi então que eu apresentei para ela os ensinamentos da Grande Fraternidade Branca, os mestres ascensos e a chama violeta. Ela e sua mãe se identificaram demais com a Grande Fraternidade Branca, tanto que hoje fazem os decretos tudo certinho. Mas o que eu quero realmente saber é o seguinte: minha namorada começou a perceber que todo o seu ciclo de amizades começou a se distanciar dela. As pessoas que ela achava serem suas amigas e amigos já não são mais. O ciclo de amizades dela eram pessoas que bebem, andam em festas, não procuram saber sobre os ensinamentos de Deus. E muitos deles que andavam com ela costumavam me olhar torto, como se desaprovassem nosso namoro. Por que essas pessoas agiam assim, desta forma comigo, se nem as conheço? Desde já agradeço a atenção, muita paz e muita luz, Alexandre. Olá, Alexandre. É muito comum, quando começamos a decretar, os amigos se afastarem. Mas não se preocupe com isso, pois depois virão outros, de uma outra faixa vibratória. O que mantém as pessoas unidas, ou o que faz as pessoas se encontrarem, é a frequência vibratória. Os decretos limpam as nossas auras, a chama violeta produz alquimia em nossas células, e esta purificação provoca a mudança de frequência vibratória. É muito bom que estas pessoas tenham se afastado, não acha? Isso mostra que vocês elevaram a frequência vibratória. Eles te olham mal porque a frequência vibratória não combina mais. Não devemos nos preocupar, Alexandre, com o que as pessoas pensam a nosso respeito. O importante é o que pensamos de nós mesmos. Além do mais, se você invoca os mestres São Miguel e Astréia, as entidades que estão com as outras pessoas não podem gostar desta luz. Agora eu quero contar a vocês um testemunho da nossa colega Márcia. Eu vou contar em conjunto com ela, pois o fato ocorreu entre eu e ela, e até mesmo me emocionou tanto quanto a ela. A Márcia fez 2 depósitos em nossa conta essa semana passada. Um em cheque e o outro em dinheiro. O valor em dinheiro era de R$12 e o outro valor não cabe contar aqui para vocês. De qualquer forma, eu reconheci que era da mesma pessoa, porque o número da agência bancária no depósito que enviou era o mesmo. E foram feitos no mesmo dia. Pois bem, eu pensei, essa pessoa quer se associar ao grupo de estudos, R$12, e adquirir alguns produtos com outro valor que ela depositou. Ocorre que a Márcia escreveu e disse que o valor era todo para o seu dízimo, que ela ofertava aos mestres para ajudar na expansão dos ensinamentos da Grande Fraternidade Branca e que o valor estava dividido porque uma parte estava em cheque e a outra parte ela completou em dinheiro. Então, nós escrevemos a ela o seguinte: Cara Márcia, confirmamos o recebimento do seu dízimo e agradecemos imensamente o seu apoio. Temos um grande compromisso com Elmória ao recebermos a sua amorosa doação. Que Deus nos abençoe e ilumine na expansão dos ensinamentos e que sua abençoada contribuição seja multiplicada pelas mãos da nossa amada Mãe Divina. Esse texto a gente manda para as pessoas que nos apoiam de alguma forma. Continuando. Márcia,
Nós achamos interessante seu depósito ser de X valor, o valor do cheque, mais R$12. E sentimos em nossos corações que os mestres estão chamando você para estudar conosco. Seus R$12 não foram separados só por causa do cheque. Nada é por acaso. Este é exatamente o valor da mensalidade do programa. Assim, consideramos o seu depósito como sendo o dízimo X reais em cheque, mais R$12 para o seu ingresso no grupo de estudos virtual. Tome nota do seu nome de usuário e senha para que você possa ouvir o programa. E aí, então, finalizamos o e-mail. Então, a Márcia nos respondeu o seguinte. Bom dia, Paulo, Rodrigues e Maria Lúcia. Recebi seu e-mail e fiquei muito emocionado, pois até estava querendo me associar, mas quis ser justa e mandar o meu dízimo, e o valor que eu calculei foi exatamente aquele, e eu não podia fazer diferente. Os 12 foi separado porque estava em dinheiro. Ultimamente eu ando meio afastada do programa, me dedicando mais ao meu trabalho do que à minha espiritualidade, e esta atitude de vocês foi como um chamamento para mim, mostrando-me que às vezes abandonamos os seres de luz, mas estes nunca nos abandonam e estão sempre atentos aos nossos atos. E os mesmos também conhecem profundamente os nossos corações, pois mesmo sem estar estudando e me dedicando, sempre trago o coração voltado para o bem e para a luz. Porém agora me esforçarei mais e separarei um tempo para a espiritualidade. Que estejamos todos sempre na luz. Perdoe a extensão do meu e-mail, mas precisava expor os meus sentimentos. Gostaria que este meu e-mail fosse tomado como um depoimento de fé na presença dos seres de luz. Um beijo enorme em vossos corações. Márcia, Ribeirão Preto, São Paulo. Como o dinheiro que ela nos enviou era um dízimo, e esse dízimo é para levar os ensinamentos dos mestres, nada mais justo do que esse dinheiro revertesse para trazer você, Márcia, para os ensinamentos. Seja bem-vinda. Gostaria de terminar este nosso programa de hoje com uma homenagem às mamães. O melhor presente para sua mãe. Dê um grande abraço em sua mãe. Faça-a feliz em seu dia. Gestos de amor valem muito mais do que presentes materiais. Aproveite a presença da sua mãe, ela é a única insubstituível e mesmo tendo dificuldades de relacionamento com elas, lembre-se de que sem o amor delas não estaríamos aqui hoje. Quando temos a graça divina de nascermos em uma família, com pai, mãe e irmãos, devemos aprender a buscar o perdão sempre. Se houver desavenças entre familiares, o perdão é o caminho mais importante a se tomar. Perdoar não quer dizer que devamos ser coniventes com os erros de nossos parentes. Perdoar significa, acima de tudo, respeitar o livre-arbítrio e ter compaixão com os erros dos outros. Mesmo de nossa parte, nunca podemos julgar nossos irmãos, porque não temos a visão completa do todo. Deus coloca-nos para nascer em uma família para que possamos acertar nossas desavenças de outras vidas, para que possamos nos dedicar à evolução desta família. A amada Mestra Nada ascensionou em sua última encarnação após dedicar sua vida inteira a orar por seus irmãos e familiares. O maior presente que você pode dar à sua mãe é fazer as pazes com sua família. Perdoar e pedir perdão por tudo, tanto desta como de qualquer vida passada em que viveram juntos. Não seja você o carrasco de sua família. Aceite-os como são, porque não é por acaso que eles estão na sua vida e você na deles. Tudo o que uma mãe quer é ver a família em paz e harmonia. Faça as pazes com sua família. Faça um belo dia para sua mamãe. Venha estudar conosco no grupo de estudos virtual Eu Sou Luz, pelo endereço eusouluz.com.br. Participe com sua doação para que possamos levar os ensinamentos para mais e mais pessoas, pelo Pix contato@eusouluz.com.br. Agradecemos a participação de todos e pedimos para que inscrevam-se no canal e clique no sininho para que vocês possam então receber o alerta para cada vídeo que liberarmos por aqui. Até um próximo vídeo.